Olá, bom dia. Hoje é 15 de novembro de 2024, sexta-feira. E o assunto de hoje que eu trago para essa reflexão nessa live é sobre o livre-arbítrio. Em alguma outra live ou vídeo eu já falei sobre livre-arbítrio, mas, mas de vez em quando a gente volta nesses assuntos que não são assuntos plenamente acabados. Então, essa é uma reflexão. Trouxe aqui alguma coisa sobre o Spinoza, que muitos falam que ele nega o livre-arbítrio. Isso não é só com ele. Alguns outros filósofos também, né, modernos, negam, né? Alguns neurocientistas também negam o livre-arbítrio. E, então, é um assunto que fica ah, aí para o debate, para a reflexão. Então, muita gente diz que o Spinoza, por exemplo, é aquela coisa do determinista, defende o determinismo, quer dizer, você não tem livre-arbítrio. Isso é, como eu disse, isso é controverso, porque o tempo, né? O tempo dos filósofos, de alguns deles, é um tempo já passado e que, na verdade, eles se detinham muito mais, né, na parte teórica. Os neurocientistas tentam, eu digo tentam, provar que não há livre-arbítrio, que você é condicionado. Você é condicionado pelo ambiente, você é condicionado por outras condições que levam você a agir como age, digamos assim. Então, eu acredito que há um livre-arbítrio, mas que esse livre-arbítrio ele não é geral. Então, ele depende muito da pessoa, do indivíduo. Pense você, se tudo é determinado por condições, ambiente, etc., então o que você faz na vida? Quer dizer, você segue o andar da carruagem. Quer dizer, imagine você a vida como uma carruagem e você não é o condutor da carruagem. A carruagem anda sozinho, quer dizer, vamos dizer assim, uma carruagem que é puxada por um cavalo, então o cavalo determina o andar da carruagem, você não, né? Então são várias questões. Eu, pelo meu lado e pela minha experiência, pela vivência, tá, que eu já tive e tenho, eu acredito que há um livre-arbítrio. Existem várias doutrinas também, filosóficas ou espiritualistas, que falam a respeito de você vir a ser o dono das suas decisões, das suas escolhas. Eu creio que é algo assim, digamos assim, muito preguiçoso você deixar que as coisas acontecem, então, não pela sua vontade, acontece pela vontade, né, gerada influenciada por outros elementos e que te levam, então, a um determinismo. Mas eu penso que nós, seres humanos, que estamos aqui nesse planeta, né, estamos aqui nesse planeta
numa rota evolutiva, ou que pelo menos deveria ser evolutiva, que nós, o livre-arbítrio, ele é uma conquista do próprio ser humano, na medida de que ele vai, através do conhecimento principalmente, ele vai se assenhorando das suas decisões, das suas escolhas. Então não é uma coisa pré-definida. Aí é a mesma coisa de você acreditar só no destino. Ah, esse é o destino. Então você não precisa fazer nada, porque o destino se encarrega da sua vida, das suas escolhas, das suas opções, dos seus projetos, propósitos, etc. Eu não acredito nisso. É lógico que esta reflexão, ela não é o fim de tudo, é algo para se pensar, né? Então, de acordo com a minha experiência, um dos pontos de evolução do ser humano é este de ir construindo o seu livre-arbítrio, né? Na medida que vai adquirindo conhecimento, que vai, né, trabalhando o seu lado racional, ele vai adquirindo uma parcela, digamos assim, de livre-arbítrio. Aí entra aquela questão de dizer, o livre-arbítrio é relativo. Pode ser relativo, mas relativo à pessoa, relativo ao conhecimento que a pessoa tem e relativo, inclusive, à vontade da pessoa. Porque se você entra nessa de aceitar o determinismo, você praticamente não tem muita coisa a fazer com a sua vida. Então vejam bem que não é assim. O próprio Spinoza, nesse texto que eu anexei aqui ao, a esta live, ele em alguns momentos, o seu discurso é meio, digamos assim, paradoxal, meio dúbio, porque ele fala em alguns momentos de que você pode, digamos assim, né, desenvolver a capacidade do livre-arbítrio. Não é uma coisa bem clara, porque se você analisar vários filósofos, nem tudo é muito claro na linguagem deles. E aí entra uma questão de que nós precisamos também aprender a trabalhar com a realidade, a trabalhar com a nossa própria história, com as nossas vivências, tá? Com as nossas experiências, para observar. Eu penso que o livre-arbítrio é algo a ser conquistado, adquirido pelo ser humano, porque em boa parte, né, da vida das pessoas, em boa parte disso, o fato das pessoas se deixarem levar, né, pelos acontecimentos, pelos fatos, pelas experiências, pode vir a sugerir que não há livre-arbítrio. Tipo assim, isso não me pertence, isso vem de outros elementos, vem de outros planos, etc. Só que, se você pega pelo lado, né, espiritual, no sentido da evolução espiritual, você vai ver que várias doutrinas falam no sentido da evolução do ser humano. E um ponto dessa evolução é adquirir o livre-arbítrio. Não um livre-arbítrio total, porque nós vivemos num universo aonde que existem outras leis que nós até desconhecemos. Então, muita coisa que nos acontece, né, elas provêm de outros setores, de outros aspectos,
e de outros fatos que acabam nos levando para algum lugar. Então você tem que, eu acredito que a pessoa que está interessada na sua evolução, porque a evolução é algo pessoal. Nós não evoluímos conjuntamente, todo mundo. Não existe isso. É só você observar, por exemplo, o uso da tecnologia que está aí hoje. Essa tecnologia da informática, né, etc., ela está aí e as pessoas fazem uso dela de diversas maneiras, e principalmente de formas negativas. E quem escolhe fazer o uso negativo da tecnologia é o ser humano. Quer dizer, é uma escolha do ser humano. Livre-arbítrio tem a ver com escolhas. Então, nós podemos, né, é importante a filosofia, é importante o que alguém pensou, etc., mas nós temos que cultivar o nosso próprio pensamento, quer dizer, a nossa própria opinião, a nossa própria interpretação das coisas. Não podemos, a filosofia mesmo, ela é geradora de inúmeras interpretações para cada assunto, para cada fato, para cada fenômeno. Então não dá para dizer, né, isso é isso. Na verdade, isso é isso relativo, não é a cabal definitivo. Nada é definitivo nessa vida, né? A verdade não é definitiva. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista, né? Tem gente que escolhe, por exemplo, ser vulgar, né? Ser estúpido. É o que muita gente faz hoje, tá? Muitas pessoas escolhem, né, a ilicitude, quer dizer, fazer coisas ilícitas, fazer coisas prejudiciais aos outros. E isso não é apenas definir, isso apenas como determinismo. A pessoa é assim porque ela é assim, porque já estava determinado que ela seria assim. Não é bem isso que acontece, a não ser que você queira estar sempre, digamos assim, se esquivando da sua própria responsabilidade. Então você vai querer é, culpar, digamos assim, o acaso, né? A imprevisibilidade das coisas, etc. Lógico que existem coisas que são imprevisíveis, coisas que você nem pensa a respeito, ou, né, que deixou de pensar a respeito, porque muita coisa nós deixamos de pensar a respeito. Existem fenômenos que acontecem que, se nós tivéssemos agido de modo preventivo, não aconteceria, né? Por exemplo, se você pensar aquela tragédia, né, acontecida aqui em Minas, sobre a erupção, né, lá em Mariana, né, na região do Rio Doce, aonde que eclodiu aí aqueles depósitos de resíduos. Você vai dizer, aquilo é uma fatalidade. Não, aquilo é um acidente praticamente anunciado. Porque se houvesse sido tomada as devidas precauções, as prevenções, etc., não teria acontecido. Assim como outros fenômenos que acontecem, que dizem fenômenos naturais, como enchentes, etc., alagamentos, muitos deles poderiam ser prevenidos. Então, o fato de não ter, aqueles que seriam os responsáveis não terem tomado providências prévias, né,
muita coisa seria minimizada, não teria acontecido, etc. Então não dá para entrar nessa coisa de dizer que tudo é determinado, que tudo digamos assim, determinado, como eu falei, que tudo é destino, tudo é acaso. Não existe isso. Hoje, se você tiver um pouco de bom senso, um pouco de racionalidade, usar um pouco mais da seu aparato de inteligência, né? Você vai ver que muita coisa que já aconteceram ou que aconteceu na sua própria vida, por exemplo, poderia ter sido evitado. Né? O ser humano, ele é muito, como eu disse, há uma preguiça mental, uma preguiça para parar, para pensar, para analisar as coisas como elas estão, né? E as consequências que poderão vir a acontecer se não tomadas as devidas providências. E eu estou trazendo essa reflexão para a vida. Não estou querendo, não estou aqui filosofando nesse sentido. Estou trazendo para a vida muita coisa, muitas escolhas nossas, né, muitas escolhas que foram tomadas. Certamente, se tivéssemos um pouco mais de atenção, um pouco mais de vontade de analisar, de pesquisar, etc., né, poderiam ser evitadas. Em todos os aspectos da vida humana, se houvesse algum tempo para pensar, para analisar, muita coisa poderia ser evitada. Então não dá para entregarmos tudo e dizer não existe livre-arbítrio, principalmente no campo pessoal, da individuação, do indivíduo, de cada um. Né? Dizer que tudo é pré-determinado é uma coisa que eu disse preguiçosa. É entregar-se àquilo que as pessoas chamam, né? Entregar-se ao destino, entregar-se ao deixa a vida me levar. Não é assim. Então nós temos que pensar. Eu falo aqui para pessoas que com certeza querem, de algum modo, evoluir na sua vida humana, na sua vida espiritual, né? Na sua vida comportamental, coisas assim. Então nós temos que usar mais, né, o nosso aparato de inteligência, né, todos os mecanismos disponíveis, né, como o nosso próprio cérebro, que nós usamos muito pouco. É que eu já disse que o fato de todos termos uma inteligência não significa que todos nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes e ficamos mais inteligentes na medida em que usamos da inteligência. Se não usamos a inteligência, essa ferramenta não serve para nada praticamente. Então você fica ao léu, você fica entregue às determinações. Essas determinações que são aleatórias, se você pensar bem, né? Esse determinismo, ele se baseia em algo praticamente aleatório, que muita gente nem conhece. Então não dá para se entregar ao determinismo. Deixar que a vida vai andando e você vai tropeçando, vai caindo e levantando, se for o caso, e pronto. Eu penso que isso é muito preguiçoso, é muito pouco assim, negligente. Você é muito negligente com a vida quando você deixa que ela corra para lá, né, conforme o vento, digamos assim. Então, a gente precisa, né, deixar de... Uma coisa que eu sempre falo, já falei várias vezes em outros vídeos, essa coisa da distração, né? A gente se distrai com um monte de coisa e esquece de viver.
Será que a vida que você vive é a vida que você gostaria de estar vivendo? Ou você apenas segue o fluxo, sem se importar com as consequências, né? Sem se importar com os resultados, e depois você vai dizer assim, mas esse é o destino, né? Esse é o acaso. É muito fácil, né, fazer isso. Delegar a fatos, fenômenos, a terceiros, etc., aquilo que acontece com você. Porque nós somos bons nisso. Nós somos bons em responsabilizar os outros. Quer dizer, a responsabilizar aquilo que vai fora de nós por aquilo que acontece conosco. Nós somos muito bons nisso. Isso é uma espécie de vício. Ninguém gosta. A questão não é nem de gostar. Ninguém, na verdade, a maioria das pessoas não tem essa, assim, não tem a capacidade ou discernimento de se responsabilizar pela própria vida, por aquilo que acontece com a pessoa. É muita gente que faz isso, né? Uns pela ignorância, enorme ignorância, quer dizer, essa ignorância do não saber, que é a ausência de conhecimento total, e outros pela ignorância de ignorar. Quer dizer, tipo assim, é assim, mas eu não estou nem aí. Muita gente faz isso, ignora as coisas. É como se muita gente ignorasse o sinal vermelho, tipo, não vai acontecer nada comigo. E daí atravessa o sinal vermelho e vem o acidente. Aí a pessoa vai, ao invés de responsabilizar-se pelo acidente, ela vai jogar, né, a causa do acidente para fora. Foi o outro que, né, e outro que não prestou atenção, foi o sinal que estava, né, danificado, são coisas assim, terríveis. Você já viu isso em acidentes de carro, por exemplo, né? Ninguém é culpado. Sempre tem um responsável pelo acidente. Sempre tem. Só que aí ninguém é responsável. Por quê? Porque as pessoas não usam da razão de modo preventivo. No caso do carro, do acidente do carro, né? Se existe uma sinaleira, como dizem lá acho que os paulistas, né? Se existe ali aquele aparato ali para ajudar na sua segurança, e você ignora, você é responsável. Então existem mil coisas que são desse modo. Esse é só um exemplo. Existem mil coisas que depois do que acontece, ninguém é responsável. Isso você vê, esse caso que eu falei lá, né, de Mariana, né? As pessoas às vezes né, esquecem fácil, né, esses acidentes que eles dizem que foram naturais, etc. Se existe a precaução, se existisse a precaução, etc., isso não aconteceria. Mas quando acontece, ninguém se sente responsável. Aí é que tem que haver várias ações para que as pessoas, em algum momento, ou empresas, se responsabilizem pelo acontecido. Isso é na vida também. E tem gente que não aprende nunca. Essa é a questão também. Então, essa coisa que eu falei, né, da ignorância, a ignorância da falta de conhecimento, quer dizer, a ignorância que não há o conhecimento para discernir nada, mas há a ignorância da negligência, né, daquilo né, de não assumir riscos. A vida é cheia de riscos. Mas se a gente tem, então, se você desenvolve o seu livre-arbítrio, você começa até a viver num outro ritmo,
mais pausado para você pensar e elaborar cada circunstância que você vai estar vivendo, as observações que você tem em relação aos seus propósitos, aos seus objetivos, isso é real, isso não é real. Né? Então, o livre-arbítrio, na minha concepção, ele existe e é uma conquista do ser humano. Uma conquista evolutiva. À medida que o ser humano vai evoluindo, ele vai aprimorando o seu livre-arbítrio. Então, não dá para apostar que ele não existe. Porque não existe para você, não significa que não exista para outros. Né? Porque existem pessoas mais evoluídas, pessoas que usam melhor o seu aparato, suas ferramentas de inteligência e que vivem melhor. Eu estava lembrando essa questão do determinismo. Veja bem, isso é um caso pessoal. Quando eu estava na minha infância e também na minha pré-adolescência, adolescência, que eu já contei, que eu passei muito tempo em internatos, tá? Abrigos de menores, tucandários, etc. A gente que estava ali naquele ambiente por várias razões, principalmente razões de famílias disfuncionais, etc., abandonos, existia um preconceito muito forte. Naquele tempo já existia preconceito, tem gente que acha que preconceito é coisa nova. Já existia um preconceito contra a gente, contra os menores, contra as crianças que estavam internadas. Existia um preconceito de que a gente era delinquente. Então, acabou, caiu lá, você é delinquente. E muita gente falava, isso é, principalmente no entorno desses ambientes, muita gente que eu falo são adultos, cheios de preconceitos, que falavam, daí só sai bandido. E isso nunca foi uma verdade absoluta. Muitos de nós que estávamos lá, que éramos crianças ou pré-adolescentes ou adolescentes, optaram por não ser bandido, por não ser delinquente, optaram por outra vida. Eu conheci muitos dessas criaturas e que optaram por não se delinquir, por não ser bandido, por integrar-se à sociedade de forma positiva. Eu fiz essa opção, né? Assim como muitos outros fizeram essa opção, né? De andar no caminho reto. Eu, humildemente, como eu era um pouco mais, digamos assim, usava um pouco mais da minha inteligência, eu, inclusive, enquanto estava lá, principalmente da pré-adolescência para frente, eu mesmo ajudei no sentido de que muitos aquelas criaturas que eu falo, fossem pelo caminho do bem, fossem estudar, por exemplo. Eu estava com 13 para 14 anos, eu estava num desses abrigos e eu puxei um movimento para que nós pudéssemos evoluir nos estudos, ir além do curso primário da época. Porque na época, para quem era pobre, etc., o máximo que alcançaria era o curso primário. Isso era uma coisa assim, já meio determinada, tá? Determinada. Só que eu, conversando com alguns outros, inclusive alguns mais velhos que eu puxei a questão no sentido de que a gente podia estudar mais, podia fazer aí o ginásio, né, que era
uma espécie de segundo grau da época, etc. E depois o científico, que era um terceiro grau, digamos assim. Eu disse, não, a gente precisa de mais e a gente tem que reivindicar isso. Naquela época, hein? Aí nos anos 60. E fui lá, chamei mais um ou dois para ir junto, para dar o suporte. E fui lá e conversei com a direção do estabelecimento no sentido de abrir a chance da gente estudar além do curso primário, que era o ginásio. E nós, com a ajuda de uma senhora, que era tipo uma assistente social, secretária, etc., do estabelecimento, nós conseguimos que fosse levada ao órgão lá do governo estadual para que nós tivéssemos a oportunidade de estudar mais além. E conseguimos. E muitos desses internos que estavam naquela barca comigo foram estudar, estudaram até mais do que eu, aí que está a questão, né? Na época. E deram um jeito na vida. E foram seguir. Depois encontrei alguns deles e tal, que estavam bem situados na vida. Isso lá em Curitiba. E que conseguiram bons empregos, inclusive empregos em cargos, né, públicos, etc. Então, naquele momento, o que funcionou? Nós fomos levados a buscar, quer dizer, o nosso livre-arbítrio, usamos ele. Tipo assim, nós não podemos aceitar que nos limitem, vamos lutar para romper os limites da instituição, etc. E conseguimos. Isso faz muito tempo. Então, a gente vê que o livre-arbítrio é uma coisa que você vai desenvolvendo. Você vai se reconhecendo como dono do seu arbítrio. Como eu já disse, não existe o livre-arbítrio total. Tudo eu posso decidir, tudo. Tem muitas condicionantes, mas nós podemos romper com algumas condicionantes. Tá? Tinha uma condicionante, por exemplo, que dizia na época: quem é pobre, né? O pobre nasce pobre, cresce pobre, morre pobre. Nesse sentido. Quer dizer, tipo assim, você vai ser isso até o fim da vida. E muitos de nós resolvemos não ser. Fomos além. Eu fui além. Não me conformei com aquela coisa determinada, que era o determinismo. Tipo assim, quem nasce nesse ambiente X vai ser pobre o resto da vida. Vai ser submisso o resto da vida, vai ser servil o resto da vida. Porque a servidão, ela está ligada a isso também. De repente você pode dizer que a servidão é algo que é algo que pode ser rompido, pode ser rompida, né? A submissão pode ser rompida, né? Então o determinismo diz não, você nasceu para ser servil, né? E vai até o fim, mas não, você tem que romper com isso. Tem que romper com o casulo da inoperância, com o casulo da preguiça, com o casulo do conformismo, porque isso tudo, o determinismo gera conformismo. Muitas religiões usaram e usam até hoje o determinismo para colocar as pessoas no conformismo, quer dizer, ficarem conformadas. É desse jeito, então não tem mais jeito, nem Deus pode fazer nada, então eu vou viver desse jeito. E vou viver infeliz desse jeito. E hoje muita gente que eu falo, gente de poder, em vários níveis,
tentam colocar as pessoas na servidão, a serem serviço. E é só prestar atenção na nossa realidade você vai ver isso. Ah, quantas pessoas estão sendo serviço? E serviço para um lado e serviço para outro. Certo? Quantas pessoas estão naquela de que a melhor maneira de viver é participar dessa servidão, quer dizer, ser servil, né? Ser sempre subalterno, não ter voz, né? Não ter palavra, não ter opinião. Tudo isso, se você entrar no determinismo, você vai legitimar o determinismo. Porque hoje muita coisa as pessoas não percebem também, muita coisa as pessoas legitimam. Legitimam a estupidez, legitimam a vulgaridade, legitimam quase tudo. Tipo assim, a vida é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A vida pode ser bem melhor se você fizer a sua parte, principalmente a sua parte por si mesmo. Não pensando apenas, né, logicamente, por si mesmo. Quando você faz por si mesmo, você faz pelos outros, porque você sempre acaba achando alguém que pode se espelhar em você, pode se espelhar no seu exemplo. Parece que nós temos uma dificuldade em pensar, né, em pensar a nós mesmos como exemplos. Eu posso ser exemplo para minhas filhas, você pode ser exemplo para seus filhos, para seus netos, etc, etc. Você pode ser exemplo para a sociedade. Mas tem que ter essa escolha. Quer dizer, você é que arbitra isso, você é que escolhe isso. Você não pode escolher ser comum, né? Fazer parte do admirável gado novo, lá do Zé Ramalho, no caso, né? Levar a vida de gado. Não pode. Isso não é o normal. Mas muita gente pode dizer para você que isso é normal, que isso está determinado, então você vai ser sempre um belo gado, sempre seguindo a manada. Então é isso, gente, por hoje e até amanhã, né? Amanhã é sábado, amanhã é dia de fazer a live do sábado. Eu fiz essa hoje porque esse assunto me veio à mente e acho importante compartilhar com vocês. Se gostou, fala que gostou. Se não gostou, fala que não gostou. Se discorda, comenta que discorda. Se concorda, comenta que concorda. E compartilhe com outras pessoas para que nós façamos aí, que eu sempre digo, uma corrente do bem, de compartilhamento, de pensamentos, de ideias que possam vir a colaborar com a evolução de outras pessoas, ok? Então fica aí. Paz e luz para todos vocês e cuide-se bem por aí.